Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um dia de celebração, de adoração ao nome do nosso Senhor. Nós vamos, neste culto, oferecer aquilo que temos, aquilo que somos e colocar o nosso coração diante dEle para que Ele fale conosco por meio da Sua palavra. E nessa introdução, eu queria apenas chamar a sua atenção para um tema que tem sido debatido nas redes sociais e em alguns cantos, tenho visto pastores e líderes e pessoas de maneira geral se posicionando a respeito deste momento. A igreja tem estado dividida, alguns entendendo que as decisões dos nossos governantes seriam algum tipo de perseguição à igreja, e por isso seria importante que nós tivéssemos cultos presenciais e enfrentássemos os desafios dessa pandemia de maneira a sermos igreja em todo tempo, em todo lugar, independentemente das circunstâncias. Existem outros que entendem que é necessário prudência, que o que está acontecendo não necessariamente é uma perseguição, apenas algumas medidas visando a saúde, o bem das pessoas. Eu diria o seguinte, que talvez os dois posicionamentos estão certos e os dois estão errados. Primeiramente, não há nos atos das nossas autoridades necessariamente algum tipo de perseguição à liberdade religiosa, mas única e exclusivamente a questão das aglomerações. Nós, no mês de outubro, voltamos às nossas atividades presenciais e vimos que, devido ao momento da pandemia, era possível que fizéssemos isso. Nos sentimos muito seguros, aqueles que estavam aqui conosco, e não havia o que temer naquela circunstância, porque a pandemia havia diminuído a sua propagação. O vírus não se propagava mais de maneira tão expressiva. Com o aumento da transmissão e a piora dos números, nós basicamente, em alguns dias, triplicamos o número de mortes quase triplicamos o número de mortes do auge da pandemia, a ocupação dos hospitais. Sabemos que existem questões políticas envolvidas, mas também entendemos que é papel da igreja dar testemunho, E entramos num outro debate que seria: culto online existe? Ele é possível de ser aceito por Deus? E eu tenho visto pessoas dizendo que os cultos online, eles não são necessariamente cultos. Os cultos coletivos só se fazem de maneira presencial. E é interessante que nós podemos ficar aqui debatendo questões filosóficas, sociológicas e antropológicas, opiniões, conjecturas, mas o fato é que na palavra de Deus, no encontro que o Senhor Jesus teve com a mulher samaritana, ela perguntou ao Senhor onde eles deveriam prestar culto, adorar o Senhor, porque a adoração ali era justamente a prestação de um culto. E Jesus disse que nem em Jerusalém, nem no monte, o Monte Gerizim, em que os samaritanos se reuniam para adorar ao Senhor. O Senhor busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, independentemente de onde você estiver agora, reunido com pessoas, individualmente ou aqui conosco online, o culto e os adoradores que o Senhor procura são aqueles que o fazem em espírito e em verdade, aqueles que adoram o seu nome com sinceridade. É possível estarmos reunidos numa construção como a nossa sede aqui, e as pessoas estarem aqui individualmente desconectadas. É possível também estarmos reunidos de maneira online e todos estarem com o coração disposto a servir, a aprender, a oferecer com suas vozes e com seu coração uma verdadeira adoração ao Senhor. Então, o chamado que eu faço para você é que, independentemente do lugar onde você estiver hoje, hoje, amanhã e depois, você tenha o seu coração voltado a Deus, o seu coração voltado ao Senhor. Que você o adore com tudo que você tem, com tudo que você é, que seja sincero, que seja verdadeiro. Se nós entendermos que essas transmissões não simbolizam um culto a Deus, então não podemos mais orar por telefone, não podemos mais prestar atendimento pelas videochamadas. Então o fato, irmãos, é que o culto a Deus coletivo, ele é a somatória de indivíduos que em espírito e em verdade oferecem a sua adoração
ao Senhor, que estão conectados. Então, lógico, se você não estiver conectado, estiver presencialmente, o Senhor não aceita a sua adoração, né? O fato é que a adoração individual conta muito, porque o Senhor há de nos julgar individualmente. Por isso o chamado que eu faço para você, para estarmos aqui, agora, reunidos, ou até mesmo no momento em que você estiver assistindo esse culto, que você o faça de coração, né? O nosso chamado é para que, na medida do possível, todos assistam ao mesmo tempo, para a gente manter esse vínculo, manter essa conexão de fazermos juntos, para que acima só da individualidade haja também a coletividade. E aí você pode assistir junto, participar conosco pelo chat, né, dando apenas um alô, ouvindo alguns testemunhos dos irmãos, alguns participam com frequência. Então, esteja conosco, participe conosco. E nós vamos dar início ao nosso culto. Não vou fazer isso com frequência, mas há 2 ou 3 semanas mais ou menos, eu fiz... há 2 semanas, perdão, estou meio bagunçado aqui. Nós fizemos uma mensagem em 2 partes. Nós vamos fazer isso hoje novamente, porque quando a mensagem se estende um pouco, né, eu tenho procurado falar em torno de 35 minutos. Eu creio que hoje nós vamos falar em torno de 40 ou 42 minutos. No entanto, nós teremos menos atividades e o foco vai ser no estudo das Escrituras. Então nós vamos começar agora com a introdução da mensagem, daqui a pouco nós vamos louvar o Senhor, e então retornamos para a segunda parte e o miolo da mensagem com a sua respectiva conclusão. Antes de começarmos, irmãos, queria orar com você e colocar diante do Senhor todas as nossas famílias, as pessoas que fazem parte da comunidade, os nossos amigos, aqueles familiares que estão passando por dificuldade, né? Temos ainda pessoas que estão lutando com a Covid, com problemas de emprego, problemas de saúde variados, né? Então vamos orar neste momento e vamos falar com Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por este momento, pedimos que esteja conosco agora. Fale aos nossos corações, desafia-nos, Senhor, pela Tua palavra e orienta-nos, Senhor, naquilo que devemos aplicar no nosso cotidiano. Oramos aqui pelas famílias, por aqueles que estão passando por desafios, sejam desafios de saúde, profissionais, financeiros, dúvidas a respeito de questões variadas, problemas conjugais. Pai, esteja com cada um de nós. E trabalhe nos nossos corações, que nós saiamos deste tempo de pandemia mais maduros, crescidos na nossa fé, Pai. Abençoa-nos, orienta-nos, esteja conosco agora em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nessa introdução, muito provavelmente você vai me chamar de louco, ou que eu estou passando mal, então eu queria desde já dizer para vocês que eu estou bem. As olheiras aqui são normais, a gente ainda não tem uma equipe de maquiagem, e em casa eu tenho uma maquiadora de mão cheia, mas quando eu gravo ela geralmente está em aula ou tem alguma outra atividade, mas logo eu vou começar a dar um trato aqui no visual, mas no que nos importa é a palavra que vai ser ministrada e não a aparência do pregador, né? Então eu estou bem, mas o que eu vou falar com vocês agora é abrir um pouco a minha mente, né? Vou falar um pouquinho do que passa na minha cabeça, e talvez isso... você se identifique ou você me ache louco, então tudo bem, mas o importante é que é apenas uma introdução daquilo que vamos falar. Irmãos, o tempo é algo interessante, pode parecer divagação aquilo que vou falar para vocês, mas eu tenho sido teimoso em grande parte do tempo, do cotidiano, pensar em algumas questões subjetivas, como tempo, vida e eternidade. Então, quando a gente começa a pensar no sentido das coisas, né, pensar em coisas abstratas, subjetivas, fugazes, que muitos diriam que não leva a nada, é possível que nós nos tornemos céticos, é possível que nós venhamos a ter algum tipo de depressão, ansiedade, ou até mesmo simplesmente seja uma forma de sairmos da superficialidade. Eu entendo assim, e é uma característica minha, tentar enxergar para além da superficialidade e depois de navegar em terras desconhecidas da mente, do pensamento, da existência, voltar para a realidade e tentar viver com as convicções que eu tive nas minhas reflexões, na minha meditação e por aí vai. Então está em mim essa característica de pensar no sentido das coisas.
Eu sei que muitos aqui também fazem isso, né? E quando eu penso no tempo, especificamente, eu confesso que eu fico um pouco estranho. Todos sabem que o passado não volta, mas se pensarmos bem, é possível revisitar o passado. Houve uma época em que o passado ele era revisitado por meio da tradição, da escrita, da arte, da cultura de maneira geral, né? As gerações passaram e a fotografia se tornou a grande revolução do século XIX, e por mais que alguns pensem que ela morreu, ela só cresce, né? As pessoas puderam, a partir desta descoberta, eternizar momentos, relembrar do rosto das pessoas, relembrar de como éramos quando éramos crianças. Relembramos de paisagens, né, da Campinas de outrora, do Brasil de outrora. Então a fotografia ela tem esse papel importante na história de nos ajudar a eternizar momentos, né? No final do século XIX surgiu também, no final do século XIX surgiu a primeira filmadora, e ela se tornou uma grande revolução que no século XX simplesmente só progrediu. Talvez uma das grandes revoluções tecnológicas do século XX. Era possível não somente ver o rosto das pessoas, mas ouvir a voz das pessoas, né? Voltar para momentos que foram importantes na nossa vida, seja momentos bons ou ruins, momentos que nos marcaram, né? As vozes de pessoas queridas. Muitos de nós vimos ao vivo o ataque das Torres Gêmeas pela revolução tecnológica. Alguns não viram o primeiro porque não era possível, mas assim que o segundo ataque aconteceu ao World Trade Center, algumas pessoas estavam assistindo ao vivo, pasmas, pelo primeiro ataque e acabaram vendo ao vivo o segundo ataque. Irmãos, no século XXI, nós pudemos experimentar o poder em nossas mãos. As conquistas do século XIX e XX se transformaram em um poder dado a cada indivíduo, porque os nossos smartphones se tornaram um meio de comunicação, de pesquisa, de produção de fotografia, vídeos e até mesmo de transmissão ao vivo. Se antes as nossas pesquisas eram feitas nas escolas e nas bibliotecas, alguns aqui com certeza visitaram bibliotecas públicas. Eu tinha uma biblioteca da escola, estudei no SESI, e tinha a biblioteca da prefeitura que nós utilizávamos como fonte de pesquisa. Se no passado fazíamos esse tipo de pesquisa em lugares, hoje nós podemos fazer apenas com o celular em mãos. Agora, se por um lado alcançamos grande facilidade de acesso ao passado, também muitos de nós nos tornamos mais conectados ao passado. E essa conexão ao passado, ela pode ser boa ou pode ser ruim. Eu, por exemplo, uso muito o passado para ver vídeos de basquete, de histórias de futebol, né, mensagens que eu ouvi antes e que há cerca de 20, 30 anos não era possível ouvir novamente, né? Mas nós podemos também ficar conectados de tal forma que isso nos impeça de progredir, de fechar ciclos. Eu vou dizer para vocês, se eu pudesse hoje voltar no tempo, reviver dias especiais, eu com certeza revisitaria os dias de crescimento da minha filha. Carol, faço essa confissão pública aqui para você hoje. Eu queria abraçá-la novamente quando pequena. Hoje eu abraço, isso é muito grande, né? Não tão grande assim. Eu queria poder beijá-la, ouvir a sua vozinha, né, especial, com uma rouquidão no fundo, que virou uma mulher incrível hoje. Eu queria revisitar os momentos com a minha família, o meu tempo de namoro. Eu queria conquistar a Viviane novamente. Eu poderia dizer para ela coisas que talvez eu tive vergonha de dizer no início. Então, eu gostaria sim de revisitar o passado. O que acontece quando a tecnologia nos ajuda nesse contexto é que ela cria uma tensão entre podermos ver, mas não podermos tocar. Nós podemos ouvir, mas não estamos naquele momento. As sensações, elas não são aquelas sensações que nós tivemos no passado, mas elas são apenas um simulacro, uma tentativa de experimentarmos aquilo que víamos face a face.
Então, se eu consulto o passado e sigo em frente, se aquilo me motiva, se me alegra, se me impulsiona, joia. Agora, se eu fico procurando revivê-lo, se vivo frustrado, se sofro, né, com certeza essa pesquisa, essa ferramenta não tem sido adequada para mim, por conta da forma com que eu lido com ela. Ao revivermos aqueles momentos maravilhosos, nós somos agraciados por um lado, mas podemos também sofrer, porque eles não são mais palpáveis. Sabe por quê, irmãos? Porque simplesmente o passado não existe mais. O que existem são projeções, registros do que um dia já foi real. Agora, nós vivemos um problema, um conflito, porque o futuro também não existe, ele é incerto. E hoje é rápido demais. O hoje, o presente, ele é presente e daqui a alguns instantes ele também não existe mais. Ele já se tornou passado. O que chamamos de presente dura apenas um instante. Aliás, a vida dura apenas um instante. Se comparada à eternidade, a vida é um sopro. Assim como eu, muitos de vocês estavam brincando descalços na rua ontem. E aquilo já ocorreu há cerca de 30 anos. Éramos protegidos por nossos pais. Hoje as dores no corpo e os boletos chegam como regra. E amanhã restará apenas a saudade daquilo que um dia vivemos. Vocês devem estar pensando, como disse para vocês, que eu sou louco, que essa é apenas uma reflexão filosófica, trágica, mas eu estou bem, irmãos. Eu posso garantir que eu estou tranquilo, apenas comentando aquilo que passa na minha mente. Então eu abri o meu coração para vocês agora, justamente para vocês entenderem como funciona o meu cérebro, né? E como eu passo os meus dias em alguns momentos em que estou sozinho. Diante desses pensamentos que passam na minha cabeça, talvez muitas pessoas se identifiquem, se deprimam, ou como eu disse, sintam que a vida não tem sentido. De fato, se nós olharmos a reflexão de Salomão, nós podemos chegar à conclusão, lá em Eclesiastes, que o sentido da vida ele é estranho, né? Talvez ela não tenha sentido, mas eu penso diferente. E é justamente fazendo uma inflexão aqui, eu quero chamar para vocês para uma outra realidade. Eu penso que a vida tem sentido. Ela não tem o sentido que as pessoas hoje estão tentando dar a ela, mas ela tem um sentido muito maior, né? É justamente nessa direção que eu quero seguir com você em nosso estudo daqui a pouco, ok? Então, feita essa reflexão, vamos aproveitar esse momento para louvar ao Senhor, celebrar o nome dEle e daqui a pouco voltamos com o restante da nossa mensagem. Deus abençoe e até já. Boa noite, igreja. A paz do Senhor a todos. Graças a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui, louvando ao Senhor, adorando a Ele, né? Esse tempo de culto que ainda que distantes, nós temos separados para oferecer ao Senhor como gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, né? Então vamos começar cantando com alegria. Vem, essa é a hora da adoração, esse é um convite que nós fazemos para que todos possamos cantar a Ele com alegria, juntos, amém? Vamos. Se dobrará
vem como está diante do Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, 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 Glória a Deus. Essa é a hora da adoração, esse é o momento que nós temos para cantar com alegria a Ele. Essa próxima música que a gente vai cantar é uma música que eu particularmente gosto bastante, e a letra dela para mim é como se fosse uma oração, pedindo para que o Senhor faça chover sobre as nossas vidas perdão e graça. Vamos cantar juntos? Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Um coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir. Por misericórdia nós clamamos, faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Glória a Deus. Graças a Deus pelo privilégio que temos de podermos louvar ao Senhor no nosso país, tendo a liberdade, e que nós possamos usar esta liberdade com responsabilidade, assumindo o papel que o Senhor nos deu, a missão que Ele nos deu. Eu queria agradecer
a Deus por cada um de vocês, irmãos que têm nos ajudado, não somente nas transmissões, nas músicas, nas gravações, todos os ministérios que não pararam, né? Aqueles que dedicaram o seu tempo aí para contribuir para que a nossa igreja, nesse 1 ano e 1 mês, basicamente não parasse as suas atividades. Então foi um tempo de muito crescimento e nós temos liberdade, nós passamos por um desafio e nós pudemos usar esse tempo para crescer e não podemos parar, né? O desafio que o Senhor nos dá é um desafio constante. Há cerca de 1 ano e 1 mês, nós colocamos como objetivo estudarmos pelo menos um texto de cada um dos 66 livros da Bíblia. Iniciamos com o texto de Esdras, né, que ele havia colocado no seu coração, né, o desejo de aprender e transmitir a palavra do Senhor. E então nós desafiamos cada um de vocês a ter sede de Deus, né? Pedimos a Deus que despertasse o nosso coração para conhecermos as Escrituras. E nós estamos chegando ao fim. Hoje nós vamos estudar a segunda carta de Pedro, então você pode ir abrindo lá. E depois vamos estudar Joel, Atos, Colossenses e finalizamos com Apocalipse, se eu não esqueci de nenhum dos livros. Então estamos aí há poucas semanas do término dessa série, que foi um grande desafio, um grande prazer para todos nós pastores, que pudemos também sair da zona de conforto dos textos que nós estávamos acostumados a lidar e pregamos em todos os livros da Bíblia. Isso foi muito legal, pudemos aprender. Aqueles que não pregaram puderam aprender, assim como eu, quando não estive pregando, pude ouvir os nossos irmãos, pastor Kenneth, Marcelo e Júnior, para trazer para nós ensinamentos sobre alguns livros das Escrituras. Se você fizer uma pesquisa simples na internet, ou em sua Bíblia comentada, você verá que Pedro tem como objetivo, ao escrever a sua segunda carta, falar para as pessoas sobre o surgimento dos falsos mestres e de falsos ensinos. E ele procura, irmãos, alertar as pessoas justamente sobre isso. Mas há muitos tesouros na segunda carta de Pedro, e eu tentei organizar a mensagem de uma forma específica, para nos ajudar a repensar a vida, a partir da noção do plano de Deus, dos caminhos que Ele tem para nós hoje, e do lugar de chegada para cada um de nós que somos seus discípulos. Então eu fiz aquela introdução que pode parecer desconectada, mas gradativamente, durante o nosso estudo, algumas menções à introdução que fiz há pouco, no início do nosso culto, serão dadas aqui para ter sentido aquilo que eu fiz no início, ok? Então o nosso título, o título da mensagem de hoje é Vida, Missão e Eternidade. Então depois daquela introdução doida, quero trazer você de volta para alguns pontos muito claros nas Escrituras e que nos mostram objetivamente como devemos viver e onde devemos colocar a nossa esperança. Então, para a gente começar, vamos falar sobre o chamado e sobre o plano de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos 3 a 11, nós vamos ler devagarzinho, porque a cada leitura nós vamos fazer uma abordagem, tá bom? Primeiramente, os versos 3 e 4 dizem o seguinte: pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Por meio delas, Ele nos concedeu, aliás, retomando aqui, a vida e a piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aí sim, por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Como devemos viver então a nossa vida? Diante de todo o sofrimento, das lutas e dos desafios que surgem diante de nós, nós podemos e devemos confiar nas palavras do Senhor, aqui reiteradas pelo apóstolo Pedro. Ele diz: o poder de Deus nos capacita a vivermos e praticarmos a piedade e a conhecê-lo. Fiz um resumo aqui daquilo que ele escreveu. Irmãos, há inúmeros textos bíblicos que nos mostram que quando estamos fracos, o Senhor nos fortalece. O apóstolo Paulo falou que ele podia todas as coisas naquele que o fortalecia. O Senhor era aquele que o fortalecia. Talvez hoje você enfrente algum grande desafio, mas você não pode esquecer
que é Ele quem nos capacita a vivermos e a enfrentarmos todos os desafios que estão diante de nós. Ele é que nos inspira, irmãos, a vivermos uma vida separada, santa, dedicada a Ele, não egoísta, mas cheia de misericórdia. Ele faz de pessoas, por exemplo, como Zaqueu, o cobrador de impostos, gente transformada, desprendida, desapegada. Ele era amante do dinheiro, ele se tornou desapegado do dinheiro e se colocou disposto a retribuir àqueles a quem ele havia defraudado. Irmãos, tudo isso só é possível quando vivemos a nossa vida não presos ao passado, aos traumas, nem ao futuro, à ganância, nem preso às pessoas e às coisas. Quando nós vivemos alicerçados em Cristo, conhecendo como Ele é, então nós podemos viver uma vida mais leve, apesar de todo fardo, de todo sofrimento. Corre pelas redes sociais uma frase que diz: o vírus mostrou que a maioria dos evangélicos não foi treinada para viver o evangelho, foram treinados para frequentar igrejas. E eu tendo a concordar com isso, porque realmente muitos cristãos estão confundindo a vida cristã com a vida templária. E aqui nós temos dois equívocos. Primeiro, porque não existe o templo onde Deus habita, numa construção. Deus não habita em templos feitos por mãos. Deus habita na vida daqueles que são seus filhos, seus servos, seus discípulos. O nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Eu sei que alguns irmãos ainda tendem a comparar a construção com o templo de antigamente, mas essa comparação não serve mais. A comunidade dos discípulos é o corpo de Cristo. Nós somos o lugar da habitação do Senhor. Ao conhecer o Senhor, então, nós somos capacitados a viver uma vida diferente, de acordo com o chamado e o plano dEle. Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Então, Ele tem algo para nós que é futuro, mas Ele tem algo para nós que é presente. Vivermos no dom, na virtude, no direcionamento dEle é fundamental. O verso 4 fala que o Senhor nos fez grandes promessas. O seu plano transportou a nossa esperança dessa vida para uma nova vida, eterna e abundante em Cristo. Nós não precisamos estar amarrados às coisas deste mundo. E não falo somente dos pecados, falo de coisas boas. Os bons momentos, eles devem ser lembrados, celebrados, mas eles não podem nos prender ao passado, como se só houvesse tempo bom no passado. Se nós vivermos assim, nós estamos nos apoiando nas circunstâncias e nas pessoas. Agora, se nós enxergamos que Deus nos permitiu termos bons momentos no passado, Ele pode nos dar bons momentos hoje, nele, porque Ele é a fonte, Ele é a causa de tudo que temos e somos. Então, sim, eu gostaria muito de reviver as bênçãos do passado, como disse no início do nosso culto, a bênção de poder abraçar a minha filha, a bênção de poder ouvir a sua voz, mas aquele tempo passou. Eu preciso relembrar daquele momento com alegria, mas eu preciso desfrutar das bênçãos de hoje, com os olhos nas promessas de Deus. Caso contrário, eu vou viver sempre pautado nas circunstâncias, apoiado apenas naquilo que eu sinto e não naquilo que eu creio. Irmãos, o futuro deve ser construído. Contudo, a nossa esperança deve estar no Senhor e em suas promessas. Pedro, ele completa essa parte inicial, dizendo o seguinte: por causa disso, verso 5, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. E a virtude, o dom, a capacitação, o conhecimento. E ao conhecimento, o domínio próprio.
E ao domínio próprio, a perseverança. E a perseverança, a piedade. E a piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Nós falamos dele semana passada. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam mais nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto. É o que nós falamos há pouco. E se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, verso 10, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação, o chamado e a eleição de vocês, porque fazendo isso vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, ele usa um recurso aqui literário, que ele vai colocando uma coisa na sequência da outra, mas todas aquelas questões, elas não vêm sucessivamente, né? Elas vêm de uma maneira geral para a vida daqueles que são discípulos do Senhor. Nós somos chamados, nós devemos ter as virtudes do reino, do mestre, nós precisamos ter conhecimento dele, nós precisamos perseverar, sermos fraternos e amorosos, e fazendo isso progressivamente. Não se alcança essas virtudes, essas qualidades, e se fica assim, do nada. Não, nós vamos crescendo, né? E é assim que funciona na vida espiritual, na maturidade que ele vai nos dando. O verdadeiro discípulo do Senhor entende a sua vida como um processo de transformação, santificação e crescimento. E o verso 11 fala sobre um reino eterno, ou seja, um reino que não se limita ao tempo, nem ao passado, nem ao presente, nem ao futuro. A eternidade, ela transcende os limites do tempo. Irmãos, é preciso que nós entendamos, de uma vez por todas, que aquilo que é eterno há de revestir aquilo que é temporal, passageiro. Essa é uma verdade inquestionável, a eternidade vencerá aquilo que é finito. Mas antes que isso aconteça, nós temos um caminho pela frente que nós chamamos de vida. Para algumas pessoas o caminho durará 80, 90 anos, quem sabe até 100. Para alguns de nós o caminho se encerra rapidamente, talvez logo aos 12, aos 20, aos 30, aos 44. A gente não sabe o tempo da nossa existência, mas durante o tempo da nossa vida é que nós somos chamados para exercermos a nossa missão. Em 2 Coríntios 5,4, o apóstolo Paulo disse: enquanto vivemos nesta tenda, que é o corpo terreno, gememos e suspiramos. Sim, sofremos. É natural da vida o sofrimento. Mas isso não significa que queiramos ser despidos, né, que queremos morrer. Na verdade, queremos vestir o nosso corpo novo, para que este corpo mortal seja engolido pela vida. Irmãos, nós ansiamos por uma vida sem dor, por uma vida sem lágrima, por uma vida sem sofrimento e por uma vida que ela possa ser vivida de maneira plena e abundante. E pasmem, é exatamente isso que o Senhor nos oferece, é isso que Ele nos promete. Dias de luta nos dão a oportunidade de reconhecermos quem somos e quais são as nossas prioridades. As possibilidades de tropeçarmos são muito grandes, principalmente quando não entendemos a vida em Cristo, quando não o conhecemos e quando nos distraímos em nossa jornada. É como se dirigíssemos em uma estrada e tentássemos olhar para o lado ou para trás. Em algum momento, por melhor motorista que você seja, nós vamos sair da pista, porque nós perdemos o foco. Nós começamos a olhar para as distrações. E aí, mesmo sem querer, o volante vai virando, e mesmo que você segure firme assim, o que vai acontecer? A pista não é sempre reta. Então, nós precisamos, né, voltar os nossos olhos. É por isso que Hebreus 12 fala sobre corrermos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós temos que nos desembaraçar de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia e olhar para o alvo. Eu inverti um pouquinho o versículo, mas porque lembrei aqui, não tem anotação dele. Então, nós temos que nos desprender daquilo que nos amarra, das distrações e dos pecados, das coisas boas e dos pecados, correr com perseverança tendo um alvo. Esse é o chamado para mim e para você, para a nossa jornada de fé.
E esse segundo ponto, primeiro falamos sobre o chamado e o plano do Senhor, agora vamos falar sobre foco na missão. O apóstolo Pedro diz nos versos 12 a 15 o seguinte: por essa razão sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem destas coisas. Embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar estas lembranças em vocês, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus me revelou. Mas, de minha parte, me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem destas coisas. Olha que coisa importante que o apóstolo Pedro nos ensina. Algumas décadas, nós temos visto educadores e profissionais de saúde falando sobre um déficit de atenção e de outras doenças que, quando eu era criança, não se falava. Falava apenas que a criança era mal educada, né? Hoje nós entendemos que existem síndromes, transtornos que afetam o ser humano, desde a sua primeira infância. Muitas dessas síndromes e transtornos ocorrem de maneira grave, né? Mas em certa medida há também um aumento de casos de perda de foco que nem sempre se configura como uma síndrome, mas se torna um padrão social. Isso não atinge somente as crianças e os jovens, mas também os adultos. O advento da internet e da tecnologia na palma das mãos fez, por exemplo, com que a OMS, e eu fiz uma consulta essa semana, tive uma boa reunião aí com a nossa especialista, a Giulia, a OMS passasse a considerar, pasmem, a adolescência não mais terminando aos 21, mas aos 25 anos, com a possibilidade de extensão até os 30. Isso não é simplesmente uma resolução sociológica ou antropológica. Tem como base os dados de desenvolvimento do córtex cerebral. Então, o que está acontecendo? A adolescência, que foi uma invenção moderna, porque a criança, o indivíduo era considerado adulto em algumas culturas a partir dos 12 anos. E agora não, agora nós criamos a adolescência e nós estamos estendendo a adolescência porque a falta de desenvolvimento do córtex cerebral. Há também, irmãos, o fenômeno chamado autismo-like, que seria uma condição em que crianças passam a agir como uma pessoa, alguém que esteja inserido no espectro do autismo, sem ter essa condição genética, simplesmente pela exposição a um excesso de informação, tecnologia, a pessoa literalmente vira um zumbi, a criança. Então, o que nós estamos vendo é de se preocupar. Irmãos, mesmo que seja uma condição reversiva essa questão do autismo-like, a deficiência no processo de educação e as perdas que se tem são grandes. E aqui fica esse parênteses de alerta para nós que somos pais. Mas também um alerta para nós como indivíduos. Porque jogos e plataformas de rede social têm levado adultos a se viciarem nas chamadas pílulas de dopamina. Quem está viciado num joguinho, né? Às vezes nós vemos senhoras viciadas em joguinhos e estão lá assim, né? E a hora que percebem, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aí não percebem que o jogo está difícil, aí você fica frustrado, mas você tenta novamente. Quando você tenta novamente, o jogo libera uma condição para você, e aí você passa, você se sente animado e feliz, porque eles querem te manter conectados, seja em jogos, seja em redes sociais. Até aquela questão de você ver lá no WhatsApp, digitando, faz com que você não seja capaz de abandonar aquela conversa. Você é obrigado a ficar ali, né? Então cria-se a expectativa, a ansiedade, aumenta-se os casos de ansiedade, de depressão, de transtornos também nos adultos. Por que eu citei tudo isso, abri esse grande parênteses? Porque, irmãos, o excesso de informação, a tecnologia inserida quase como que sendo parte do nosso corpo, o estresse e tantos outros fatores, levam as pessoas a perderem o foco do sentido da sua vida. Perdem o foco daquilo que realmente é importante para a vida. Para vencer o tédio, uma dose de tecnologia
ela precisa ser consumida. Talvez algumas pessoas vão dizer o seguinte: você é conectado em tecnologia? Sim. Mas, irmãos, uma coisa que eu faço é fazer da tecnologia uma ferramenta de trabalho. E até isso é um problema, porque eu acabo respondendo 24 horas por dia. E é exagero, porque a gente dorme, né? Mas eu fico conectado o tempo todo. Agora, pensa comigo, o álcool e as drogas são perigosos. E nós sabemos disso. O que precisa, talvez, é que nós entendamos que a tecnologia é tão perigosa ou mais perigosa. Sabe por quê? Porque nós entramos de maneira despretensiosa. Nós entramos sem conhecer necessariamente os riscos. Algumas pessoas conseguem gerenciar melhor as suas vidas que outras, mas o fato é que a maioria das pessoas talvez não saiba para onde está indo. E quem não sabe para onde está indo, acaba sendo levado por aqueles que pensam e intencionalmente nos levam. Muitas pessoas estão perdidas e estão sendo levadas pelas grandes corporações, pelas big techs. Irmãos, o fato é que a ciência pode ajudar. Há profissionais que estão se especializando nisso, médicos, psicólogos, neurocientistas. Mas quando nós falamos da questão de fé, é somente pela palavra de Deus que nós podemos ser chacoalhados para voltar aos caminhos. Nós muitas vezes estamos perdidos nessa jornada. Esquecemos o real sentido da vida em Cristo. Nós estamos emaranhados em nossas rotinas, em nossas distrações e perdemos o foco e a direção. Mas o passado não existe, o futuro é incerto e o presente tem sido roubado de você e de mim. Para ganhar a sua atenção, algumas igrejas entram na mesma onda e começam a te dar pílulas de dopamina, cultos que alimentam apenas a sua necessidade emocional, mas que não nutre a sua alma. Meu ponto é, ao invés de modificarmos o Evangelho para segurarmos as pessoas, nós deveríamos apenas mudar o método, mas não mexermos no conteúdo e investir tempo na educação das pessoas para que tenham foco, para que voltem aos seus propósitos, voltem para o sentido real da sua vida. O Evangelho é poder de Deus. Fechando esse parênteses, voltamos agora à palavra de Pedro. O apóstolo Pedro diz o seguinte: irmãos, eu sei que vocês conhecem a verdade, muitos de vocês têm acesso à verdade, mas eu vou gastar a minha vida, e até mesmo depois de morrer, eu quero que as minhas palavras os alerte sobre a necessidade de manterem-se na direção. Pedro tinha consciência da sua missão, estava tilintando na sua mente, no seu coração, Mateus 28, 19 e 20, que eu cito com frequência. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, disse o Senhor Jesus antes de ascender aos céus. Ele disse também, está narrado por Lucas em Atos capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Pedro destaca que a maioria dos ouvintes já conhecia a sua vocação, conhecia a palavra do Senhor, mas precisava ser relembrado para voltar a sua atenção às coisas que são fundamentais. Sabe por quê? Porque se este mundo nos ensina que a vida não tem sentido, ou indiretamente acaba nos levando a acreditar nisso, a palavra de Deus nos diz que em Cristo a nossa vida tem sentido. Ela tem sentido na questão da direção, porque nós temos um lugar para onde vamos, e ela tem sentido na relação com o significado. Nós podemos fazer a nossa vida valer a pena. A missão de Deus para nós é sermos crentes que crescem no pleno conhecimento do Senhor e vivem uma vida para transmitir essa mensagem, porque nós sabemos para onde estamos indo, apesar dos desafios muitas vezes nos entristecerem, eles não nos abatem por completo, porque nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. Por fim, terceiro ponto, primeiro falamos sobre o chamado e o plano de Deus, no segundo, o foco que nós devemos ter na missão, e por fim, perigos da vida e a recompensa eterna. Eu peço que você vá lá para o capítulo 3, nós vamos ler os primeiros 4 versos que dizem o seguinte:
Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas, procuro com lembranças despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmãos, Pedro está chamando a atenção dos seus ouvintes para as verdades do Evangelho. Os profetas anunciaram que há mandamentos do Senhor, e os apóstolos reforçaram isso. O conhecimento do Senhor e o foco na missão são importantes porque, juntamente com as distrações inocentes que nos tiram o foco, virão aqueles que tentarão nos desviar da verdade deliberadamente. E uma das estratégias é zombar e desacreditar-nos da nossa fé, duvidando das promessas. Não é exagero, irmãos, dizermos que muitos cristãos estão se distraindo e se desviando pouco a pouco da missão e das promessas de Deus. Por isso, Pedro e todos os outros líderes fiéis na história viveram para testemunhar da verdade, dedicaram o seu tempo a relembrar os servos do Senhor das verdades inquestionáveis do Evangelho. O que você acha que nós fazemos semanalmente aqui? Qual você acha que é a missão dos líderes da nossa igreja e de tantas outras comunidades? Eles semanalmente, 1, 2, 3 vezes, relembram as pessoas de verdades que elas já conhecem. Alguns aprendem e outros são relembrados, para que não percam o foco. E aí a gente vai para o verso de número 8, que diz o seguinte: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão, uma vez que tudo será assim desfeito. Vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Sabem a minha reflexão inicial sobre o tempo, sobre o sentido da vida? Pedro também o fez, mas o fez sobre uma perspectiva divina. Ele diz que o Senhor é o Senhor do tempo. Ele não usa essas palavras, mas para ele, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele é o Senhor do tempo. A perspectiva de atraso, demora da vinda do Senhor, ou da ação de Deus em alguma causa, para mim e para você, é sentimento puramente humano. Nós que somos limitados pelo tempo, nós contamos o tempo, um dia, 1 ano, 10 anos, daqui. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Ele é o Senhor do tempo. E Pedro relembra que ele vai cumprir a sua promessa, mesmo que pareça demorar na nossa perspectiva. Ele é Deus fiel, ele cumpre o que ele prometeu. Mas ele também é longânimo, é paciente. Ele tem determinado no seu eterno propósito. Ele não tem esperança, mas ele dá tempo para cada um de nós decidirmos se vamos segui-lo ou não. Pedro reafirma que o Senhor quer que todos se salvem. Mas Pedro também diz que o dia do Senhor vem como ladrão. Quando muitos pensarem que está tudo bem,
nós temos o poder, nós temos o controle, a minha vida está em paz, agora eu posso. Irmãos, o dia do Senhor vem como ladrão. Ninguém conhece o dia nem a hora, só o Senhor. E Ele chega de repente, quando menos esperamos. E eu costumo dizer, para quem pensa no futuro, na volta do Senhor, que para mim, a volta do Senhor pode ser hoje, para você pode ser amanhã. Não que Ele vai voltar várias vezes, mas que o dia de servirmos a Ele e de escolhermos segui-lo em todos os momentos, é hoje, é durante a nossa vida. Para aqueles que morrem não há mais esperança. Está traçado o seu destino eterno. E por fim, Pedro fala uma das coisas mais lindas que devem nortear a nossa vida. Nós esperamos a promessa de um novo céu e de uma nova terra. Esta promessa vai se cumprir. E segundo o apóstolo João, que ele se intrometeu na mensagem passada e está se intrometendo aqui agora, será um tempo em que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, Ele vai tirar de nós toda dor, todo sofrimento, toda angústia, toda ansiedade, e Ele vai destruir, segundo o apóstolo Paulo, a morte por completo. Ele vai destruir a morte, que é o nosso último inimigo e mais forte inimigo, porque Ele é mais forte do que a morte. Nós precisamos crer nisso. E aí ele faz um resumo, o apóstolo Pedro faz um resumo nos versos 17 e 18 e encerra a carta, dizendo, uma última lição. Portanto vocês, meus amados, visto que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Quando a vida parecer sem sentido, quando a tristeza insistir em permanecer no seu coração, quando o passado te assombrar ou te prender, quando a dor estiver demorando para passar, quando a maldade parecer se agigantar, quando as pessoas zombarem da sua fé, quando a dúvida tentar te desviar do caminho, o resumo é, não caia na cilada e nas falácias daqueles que não temem a Deus. Pelo contrário, se aprofundem no conhecimento do Senhor, cresçam na graça e no conhecimento de Cristo. Nele a nossa vida tem sentido e direção. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, renovam a sua esperança e têm a certeza da vitória. Viva uma vida hoje na missão e na esperança da eternidade. É para isso que eu e você fomos chamados e é por isso que devemos viver. É para isso que devemos seguir, esperando a volta do nosso Senhor e o cumprimento das suas promessas. Oremos. Pai, nós te louvamos e te agradecemos neste dia. E pedimos, ó Pai, que esteja visitando cada coração e cada casa. E quando digo visitando, não seria uma presença esporádica, mas visitando no sentido de atuar poderosamente na vida de cada irmão e cada irmã que tem se sentido desanimado, entristecido, que tem se sentido abatido pelos desafios e problemas. Fortaleça o coração de cada um deles, fortaleça os lares, fortaleça a nossa comunidade e dá-nos, Senhor, cada dia mais a certeza da glória, Pai. A noção de que aguardamos novo céu e nova terra, onde não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Aceita o nosso louvor, a nossa adoração e continue a transbordar do nosso coração, no nosso coração a sua palavra. Que nós possamos experimentar, mergulhar, não nos acomodarmos na superfície da fé, mas que possamos conhecê-lo profundamente. E ao conhecê-lo, entenderemos que a vida é passageira e que a eternidade nos é garantida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Vamos louvar ao Senhor e muito possivelmente, ainda no mês de abril, nós teremos cultos apenas online.
Nós não sabemos ainda as resoluções que serão dadas pelos nossos governantes, e mesmo com a liberação, nós tendemos a sermos mais prudentes, esperando que o nosso testemunho alcance e seja um exemplo também para as pessoas que nos olham, porque muito mais do que uma fé templária, nós somos chamados para uma fé genuína, dia a dia, na presença do Senhor. Que Deus abençoe. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Dá vontade de descer. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera.
Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.